Marketing 3.0 de Philip Kotler. Hoje é o livro que a gente vai trazer aqui um resumo, uma avaliação e também alguns comentários no final para saber, para você que já leu, reviver um pouco do livro, para você que não leu e quer ler, entender se vale a pena se aprofundar e comprar o livro para ler. A gente vai falar hoje sobre este livro aqui. Prazer, sejam bem-vindos aí ao meu canal. Eu sou o Léo Casartelli, professor de marketing, executivo do mercado corporativo, atuando há mais de 15 anos. Fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, podem me adicionar lá, vocês vão ter todo o meu histórico profissional. Sou mestre em estratégia e inovação aqui pela PUC de São Paulo, professor da PUC de São Paulo também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Marketing 3.0. É uma obra que foi lançada em 2010 pelo Philip Kotler. Philip Kotler, o pai do marketing, conhecido internacionalmente, mundialmente, como o pai do marketing, uma das figuras mais importantes da história do marketing, não só do marketing, como da administração e de negócios. E aqui, quando a gente vai falar sobre esse livro, e aqui vou trazer essa apresentação, e depois no final do livro, da aula, aqui desse resumo que eu vou trazer para vocês, eu vou falar com vocês e conversar e vou disponibilizar também isso daqui para download, esse material para que vocês possam baixar, tá? Então esse livro escrito pelo Kotler, mas será que ele foi realmente escrito pelo Kotler? São coisas que a gente levanta dúvidas, porque aqui ele traz dois coautores, o Herman Kartajaya, que é um indonésio, e o outro também, o Iwan, também é indonésio. Eles trabalham na mesma empresa, tá? O Herman, ele foi fundador dessa empresa, na Market Plus. Ele é considerado um dos top 50 gurus do marketing, no mundo, pelo estudo da Shattered Institute of Marketing, que é um dos institutos mais reconhecidos mundialmente sobre marketing. Mas até que ponto o Kotler escreveu esse livro e eles interferiram? Como que será que foi essa dinâmica? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso na conclusão, mas antes de começar a ler o livro do Kotler, ou qualquer outro livro, é muito importante, isso é uma dica que eu dou para vocês, aí dica de professor, que vocês, antes de ler o livro, pesquisem sobre os autores, entendam a data em que o livro foi lançado, em que ano o livro foi lançado. Por quê? Porque isso vai te trazer muito contexto do mundo, de sociedade, de negócios, do que estava acontecendo. Dessa forma, quando você ler o que está escrito na obra, você vai conseguir interpretar e associar com outras coisas que aconteciam nessa época. E aí você tem um aprendizado e uma leitura muito mais rica. Vai ser muito mais interessante para vocês na hora que lerem e chegarem, principalmente nos exemplos ou nas situações que vão encontrar aqui no livro. Bom, vamos lá, a estrutura desse livro. Ele é estruturado em 3 partes. Primeiro ele apresenta ali o Marketing 3.0, depois ele fala um pouquinho de futuro e entra na parte de estratégia e aplicação, que são as partes 2 e 3 do livro. Na primeira parte, de tendências, o que ele faz nesse capítulo 1? Ele define o que foi o Marketing 1.0 e 2.0. Então, vamos lá, Marketing 1.0 e 2.0. Não existem livros, existe o Marketing 4.0 que vem na sequência e o 5.0, que é o mais recente. Mas o 1.0 e 2.0 não existem, mas ele traz aqui a delimitação de qual que é o conceito do Marketing 1.0 e 2.0. O Marketing 1.0 é o marketing tradicional, que é centrado em produtos. Então aquele negócio do Henry Ford, que é um mito, que dentro das estratégias de negócio, produz todo o carro da cor que o cliente quiser, desde que seja preto. Então o marketing é focado em produto, então era a capacidade de produção que a pessoa tinha. Então era um mundo que tinha menos tecnologia, um mundo que era menos globalizado, as tecnologias eram menos acessíveis. Então as pessoas tinham limitação na capacidade de produção, elas não conseguiam ser tão inovadoras e personalizar tantos produtos. E a empresa vendia o produto que ela conseguia fazer. O marketing 2.0 já era um marketing focado no consumidor. Já é um marketing que você tenta entender a demanda do mercado, o que o seu consumidor quer, aquela questão de desejo e necessidade,
é isso daqui. Então você entende qual que é o desejo e necessidade desses consumidores e entrega isso para eles, né, com seu produto, com seu serviço, com sua empresa. Já o marketing 3.0, que é esse conceito novo que ele traz aqui, né, que ele chama de novo, na verdade a gente vai ver que ele acaba mais empacotando e dando um nome, né, para coisas que estavam em alta aí nesse momento em 2010, né, ele é um marketing que é focado no ser humano. Você vê, não é o consumidor que a pessoa quer comprar. Ser humano é algo mais profundo, né? Ele não é algo tão superficial, né, que não foca só no consumo. Ele foca nos valores das pessoas, missão, visão, para criar uma conexão mais profunda com o consumidor que ele quer vender. Então ele quer entender quem é o ser humano por trás daquele consumidor, no que ele acredita, o que ele valoriza, o que ele tem de objetivos de vida, para aí sim poder se conectar com o lado consumidor da pessoa, né? Então esses aqui são os 3 diferenciais, é o que ele trata no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele traz qual que é o futuro, né, que o marketing 3.0 modela. Então aqui ele traz muitas questões de como a tecnologia e a globalização eles mudaram a forma que o consumidor se comporta, né, perante as empresas. Ele enfatiza ali muito a importância de entender os valores, os desejos, os sonhos, né, não só de consumo, mas de vida das pessoas. Né? Porque dessa forma, se ele entende que grupos de pessoas têm os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas aspirações, ele tenta agrupar essas pessoas, ele começa a ter um entendimento maior de sociedade. Né? E ele começa a entender de uma forma mais fácil se aquele tipo de desejo, qual é o desejo, quais são as aspirações que essas pessoas têm, né, de forma mais comum, que ele consegue solucionar por meio de um produto ou de um serviço. Né? E aqui, essa parte do livro, né, ele destaca a transição do marketing tradicional para uma conexão mais emocional, né? Como que você transforma isso para uma benfeitoria social. A minha câmera ficou aqui um pouquinho em cima, mas não tem problema, porque esse material eu vou compartilhar com vocês e eu estou muito mais falando do que lendo. Tá? Quando a gente fala aqui já sobre a parte 2 do livro, que é a parte de estratégia, depois que ele conceitua e delimita, ele começa a falar de como o consumidor, né, é afetado pelo marketing da empresa. Né? Como que o marketing se compromete com o consumidor, né, dentro da estratégia. Então aqui a gente fala que, e é o conceito que ele tenta trazer, que quando você entende essa missão e a sua missão é aderente com a do seu consumidor, fica muito mais fácil você construir a lealdade. Né? E fica muito mais fácil você ter clientes engajados, né, porque você está sendo autêntico, você entrega aquilo, você promete algo que tem a ver com o que o consumidor acredita, você entrega isso, não basta só ter a promessa do marketing, você tem que ter entrega também, e você vai conseguir ter esse cliente, esse consumidor, né, mais engajado com você, com a sua marca, muito mais leal também. No quarto capítulo, ele fala aqui dos valores junto aos empregados. Aqui ele traz uma visão para dentro da empresa. Né? Ele trata os empregados como pessoas fundamentais. Eles têm que se tornar embaixadores da marca, esses empregados. As pessoas que trabalham para você, eles têm que acreditar tanto, eles têm que estar tão associados à estratégia da sua marca. É mais do que vestir a camisa e falar assim, agora eu trabalho na empresa, eu vou fazer de tudo para essa empresa. Não, é realmente estar numa empresa que você acredite no negócio, que você acredite no motivo daquela empresa existir. Essa empresa existe por quê? Ela vai ajudar os clientes dela como? E eu acredito que realmente essa empresa ela vai ter um impacto na vida desses clientes como pessoas, como consumidores. Né? É isso que a empresa quer, porque a partir do momento que o seu funcionário, o seu empregado acredita nisso, ele vai trabalhar melhor, ele vai entregar melhor, né? Ou seja, ele vai ter uma produtividade muito maior, além de ter uma lealdade também, né? Que é uma pessoa que às vezes por uma diferença pequena de salário não vai sair da empresa, ou até mesmo muitas vezes ir para um concorrente. No capítulo 5, o marketing dos valores junto aos parceiros do canal, né? É semelhante, mas você tem que ter parceiros, uma cadeia de parceiros que entendam o mercado da mesma visão que você, que entendam os consumidores da mesma visão que você.
Né? As parcerias, aqui eu até destaquei essa frase, as parcerias bem-sucedidas são aquelas em que todos os envolvidos compartilham objetivos e valores semelhantes, trabalhando juntos para oferecer um valor oferecer um valor, de preferência o mesmo valor, ao cliente final. Né? Então, os seus parceiros têm que ser aquelas empresas que acreditem na mesma coisa que você e tenham os mesmos objetivos que você. Né? E aqui, porque você consegue ter uma relação mais transparente, mais honesta, e você consegue extrair o melhor desses parceiros, o melhor desses fornecedores, seja lá quem eles forem. Né? Então, aqui ele traz alguns exemplos, né, de marcas de produtos orgânicos que escolhem fornecedores que praticam só ali a produção sustentável. Ele traz muitos exemplos aqui no livro, e depois, isso na parte que eu for comentar sobre o livro, eu vou trazer um pouco da minha visão e opinião, né, sobre inclusive os exemplos que ele trata ao longo do livro e a qualidade desse material. No capítulo 6, né, marketing junto aos acionistas, na mesma linha, né, de você ter funcionários, fornecedores, você também tem que ter, né, os acionistas que compartilhem isso. Né? Quem investe na empresa, quem divide essa responsabilidade, né, ele tem que demonstrar também essa responsabilidade social e ambiental, né, para poder ter algo que fortaleça você a longo prazo. Não adianta dentro da sua empresa, quando esse acionista entra na empresa e fala assim, não, eu acredito, eu vou fazer. O exemplo da produção sustentável, eu acredito numa produção sustentável da minha cadeia e tal, mas quando ele sai e vai para uma outra empresa que ele seja acionista, a postura dele é diferente. Né? Esse tipo de comportamento não tem mais espaço no mercado, porque hoje você encontra informações das pessoas em qualquer lugar. Então, uma pessoa que pode ser sócia de duas empresas diferentes, né, com interesses iguais nas empresas que querem ter lucro, mas às vezes o propósito das empresas acabam meio que ferindo um da outra, então você tem que tomar muito cuidado, né? As empresas têm que tomar muito cuidado em saber quem compõe esse grupo de acionistas, né? Desde o momento da sua fundação, né? E depois da sua fundação fazer um trabalho de zeladoria, de cuidado, para que isso não comprometa o futuro. Aqui já encerramos a parte 2, a gente vai para a parte 3. Se você está gostando, deixa aí seu like. Se inscreve aí no canal, depois a gente vai trazer outros conteúdos, os outros livros do marketing do Kotler também, o 4.0, 5.0 também, tá nessa mesma linha. E esse material aqui tem bastante texto de propósito. Eu sei que não é um material muito legal para uma apresentação e por isso que eu não estou nem lendo ele, não é essa a ideia, mas tem um apoio. E depois eu vou compartilhar esse material aqui com vocês. Eu vou deixar o link disponível para vocês na descrição aqui do vídeo, beleza? Mas deixem aí seu comentário, o que vocês estão achando, se tem outros livros que vocês querem que a gente traga aqui para conversar sobre, beleza? No capítulo 3, né, na parte 3, né, nos capítulos da parte 3, dizendo melhor, ele traz uma visão mais prática, né, de aplicação do conceito do marketing 3.0, propiciando a transformação sociocultural. O primeiro capítulo dessa parte, né, é um capítulo relativamente simples de entender e dá para resumir aqui em uma frase, né, que as estratégias de marketing elas podem envolver causas sociais, ajudando a resolver problemas como desigualdade, saúde pública e educação. A gente traz um pouco a questão do contexto, de quando que o livro foi escrito, né, publicado pelo menos. Ele foi publicado em 2010. Se a gente considerar que ele foi escrito um ano antes, pelo menos, é um momento em que o mundo começa a olhar muito forte as causas sociais, né, questões de educação, questões públicas, de clima. Né? O mundo começa a olhar e as empresas começam a ser muito mais cobradas pela sociedade sobre esses pontos. Né, de qual que é o impacto delas, principalmente as empresas de grande porte. Como que essa empresa de grande porte, que gera muita receita, que mobiliza muita gente, às vezes tem indústrias, grandes produções, em muitos momentos ela pode causar alguns danos sim, como que ela devolve isso para a sociedade? Né, a gente pode dizer que foi mais ou menos por aqui que a discussão que hoje a gente chama de ESG, né, Environment, Social and Governmental, começa a ganhar um corpo e começa a ser muito mais discutida dentro das empresas. Isso vem muito com as empresas .com.
isso fica muito forte com as empresas digitais que trazem uma galera mais jovem para trabalhar, que abrem um pouco, expandem um pouco essa visão que é extremamente ali produtiva, que olha o consumidor, entende o que o consumidor quer e vamos produzir e entregar o que esse consumidor quer. Essa geração, mais ou menos aqui desses anos, vamos trazer ali de 2008, 2005 para frente, começa a entrar no mercado trazendo essa visão, esse tipo de preocupação. Né? E aqui no capítulo 8, Criando Empreendedores para o Mercado Emergente, ele trata da necessidade de que as grandes empresas incentivem, de alguma forma, que outros empreendedores surjam no mercado, né? Que apoiem esses pequenos empreendedores. Por quê? Eles entendem, aqui nesse livro, e deixam isso bem claro, que esses empreendedores, principalmente quando eles estão fora dos grandes centros mundiais, eles têm uma capacidade e um poder de inovação muito maior, porque eles estão muito mais próximos dos problemas reais nesses pontos mais relacionados ao social, relacionados ao governo, ao meio ambiente. Tudo que a gente tratou até agora, esses empreendedores estão muito mais próximos dessa realidade. As empresas grandes acabam se distanciando por questões naturais e muitas vezes não é de propósito, muitas vezes é por questão situacional do mercado. Né? Então ela fica tão presa naquilo que ela já sabe fazer e que ela já traz receita para ela que ela acaba não tendo espaço e as estratégias dela acabam sendo menos inovadoras no desenvolvimento de novos produtos, de novas estratégias comerciais. E é sobre isso que trata o capítulo 8. E no 9º capítulo, que é o último capítulo de fato desse livro, né, ele fala muito de busca de sustentabilidade ambiental. Né? Como que a gente deixa o mundo mais sustentável? Né? Como que a gente cria um ecossistema que incentiva a inovação, mas que tenha também, né, um apelo que olhe tudo. Né? Assim, as economias emergentes aqui estavam muito em alta, aqui se falava muito de BRICS nesse momento. Né? Se falava muito do poder de Brasil, China, Rússia, Índia. Como que esses países que eram emergentes, que demonstravam nesse momento ter um poder econômico muito forte, muito alto, e a gente ainda vê muita coisa disso, né, no momento atual, né? Como que eles conseguem trazer inovação para o processo, né, cuidando de sustentabilidade ambiental. Né? Aqui eu até exploraria mais, como no capítulo anterior, que é falando também de socioambiental. Né? Eu acho que as coisas acabam se complementando. Aqui como que as grandes corporações conseguem apoiar os pequenos empreendedores também nesse tipo de desenvolvimento. E a gente vê hoje muitas iniciativas nesse sentido, nesse caminho. O último capítulo do livro é um resumo, né? Um resumo que eles trazem aqui. Eles amarram essas ideias principais da parte 3 com os outros itens do capítulo e reafirmam ali esse compromisso na transformação social, né, por meio de um apoio de empreendedorismo, principalmente, né, o empreendedorismo que tem impacto ambiental. Né, e que isso tem, eles defendem nesse resumo que esses tópicos, eles não podem ser só tópicos, eles têm que ser pilares do marketing 3.0, do marketing moderno. Né? Eles têm que fazer parte da estratégia de marketing. Bom, isso daqui é o livro, isso daqui é o resumo do marketing 3.0, mas o que a gente entende desse livro e por isso que é importante a gente entender muito de contexto. E qual que é a importância dele? É um livro, aí trazendo um pouco da minha opinião, né, o marketing 3.0. Eu que já estava no mercado atuante nessa época, né, quando esse livro foi lançado, fez muito barulho. Por que ele fez barulho? Ele fez barulho porque foi a primeira vez que o Kotler, que é o pai do marketing, o cara que já escreveu lá o Administração e Marketing, que é o livro mais usado no marketing, né, no estudo de marketing nas universidades, que ele escreveu lá a Bíblia do Marketing, enfim, e vários outros materiais, várias outras obras super ricas, eram muito mais objetivas, eram obras muito mais técnicas de estratégia de marketing, de comunicação, de como trabalhar o seu produto, seu serviço, sua comunicação com o seu público, entender melhor seu público. Essa era como a gente conhecia o Kotler. E ele traz uma abordagem muito diferente, uma abordagem mais light. Né? E trazendo conceitos
que a gente já via que não eram tão novos, já se falava muito disso, né? Outras pessoas já escreviam sobre isso, mas ninguém de uma forma tão estruturada e trazendo aqui para o lado do marketing, né? Pô, como que o marketing absorve isso para dentro da estratégia? Foi muito legal porque ajudou ele a posicionar o Philip Kotler um pouco mais para essa área. Mas a percepção que fica, até por falar muito de países emergentes, por falar muito de incentivar empreendedorismo, que esse livro foi muito mais pensado pelos coautores, né, pelos indonésios. Por quê? Porque eles vivem dentro desse mundo, eles empreenderam dentro desse mercado, né? Então eles trazem muito desse conceito, né? Então a minha visão para hoje, esses conhecimentos já são super bem difundidos no mercado. O mercado já conhece isso, já trata isso muito como dia a dia, e de repente até chovendo molhado a gente pegar e falar desse livro. Para alguém que está entrando no marketing, querendo conhecer o marketing moderno, como se comunicar, como criar estratégias, como desenvolver novos produtos, pode ser uma boa pedida o Marketing 3.0 para uma base de conhecimento, para alguém que não tenha nada. Alguém que já está no mercado, talvez não seja um livro ali tão útil, né? Provavelmente esse livro aqui não vai ser tão útil para quem já atua há mais tempo no mercado. As críticas que eu faço mais em relação ao livro, eu acho ele raso. Ele poderia ter se aprofundado muito mais em estratégias. Ele traz alguns cases, e esses cases eu acho pouco interessantes. São cases aqui de marcas brasileiras. E aqui é uma questão que eu gostaria de levantar, e eu acho que chega num ponto super importante aqui desse vídeo. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro em inglês, a versão dele americana, faça isso. Né? Se você domina o inglês, se você conhece bem o inglês, faça isso. Porque os exemplos mudam, os exemplos que ele traz das empresas nos Estados Unidos são muito melhores. Né? São exemplos que ele vai trazer, ele vai falar de Amazon, ele vai falar de empresas grandes de delivery, ele fala de estratégias que realmente foram bem inovadoras, né? E exemplos muito bons. Aqui no Brasil eu não gosto dos exemplos. Né? A edição aqui ela é adaptada, né? Se vocês verem, até tá bem amarelado o meu livro, que é antigo. Esse aqui eu comprei na época do lançamento. Né? Então, a tradução foi da Ana Beatriz Rodrigues, né? Que aqui o livro lhe traz. E ele tem algumas adaptações, sim. Né? Então, alguns termos são revistos, coisas do tipo. E esse tipo de livro é uma crítica que eu faço. Alguns outros autores, algumas outras obras fazem isso quando lançam livros aqui no Brasil, né? Fazem esse tipo de adaptação. Eu não gosto, eu acho que empobrece a obra. O livro fica mais pobre, ele fica muito mais raso. Tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu vou deixar o link para acessar a apresentação. Tá? Estou montando também um grupo de WhatsApp para compartilhar esse material e outros materiais, e também links de novas aulas quando sair. Então, podem se inscrever nesse grupo, fiquem à vontade. E se inscrevam no canal, deixa aí seu like, ajuda a gente, deixa um comentário, traga a sua opinião, se você já leu, se você não leu. Se você veio aqui porque precisa fazer um resumo para a faculdade, um estudo ou coisa do tipo, o material espero que possa ter te ajudado. Né? E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.